Muito bem, boa noite. Saúdo a todos na graça e na paz de Cristo, chamando todos bem-vindos para o nosso estudo de hoje, com um tema bem interessante, uma pergunta bem interessante, que às vezes até pode confundir, né? Todo arrependimento agrada a Deus? Sim ou não? O que você acha? Muito bem, que bom ter você em nossa companhia nessa noite, nesta terça-feira, aqui em Curitiba, uma noite gelada, um dia inclusive gelado, mas oportunidade que temos para compartilhar a palavra de Deus, e que bom ter você em nossa companhia nesse nosso momento de estudo com cara de devocional, um devocional com cara de estudo, nessa noite de terça-feira, aqui da congregação São Lucas, bairro Pinheirinho, Curitiba. Muito bem, convido você a, de fato, se assim desejar, compartilhar com seus amigos essa live, esse tema de hoje, esse assunto. Coloque também o seu nome, coloque aí o local de onde você está falando. Temos aí um pessoal já aqui da congregação que tem acompanhado os estudos, isso é muito bom. Também temos membros de outras congregações, bom ter vocês também em nossa companhia. Inclusive não luteranos acompanhando, isso também é muito bom. Então que Deus, Espírito Santo, abençoe essa noite também nossa vida, abençoe esse estudo, para que haja compreensão, para que haja consolo e paz. Pois Deus em sua palavra assim nos direciona, esse consolo que vem da parte dele, de Deus. Hoje nós teríamos estudo bíblico lá no bairro Umbará. Então eu imagino que o pessoal do Umbará, o grupo de lá, está ligadinho no nosso estudo de hoje. E lá eu lembro dos nomes, nós temos lá a família do Elton, a Lucimar, Mariana e o Pedro, que hoje de manhã inclusive fizeram a devoção em família. Um abraço especial para vocês. Também a família do Tato, da Rosimar, da Nath e do Léo. Também Dona Ruth, que tem acompanhado os cultos, os estudos, muito bom. O Clayton, a Luciane, a Juliana e também o Leandro. Também o seu Ernesto, não sei se ele está lá acompanhando, também Dona Celina, mas também fazem parte do grupo. A Cleone e o William também fazem parte do grupo. E a Cleuzeli e o Sidney. Esse é o grupo lá do Umbará, que hoje teria então o seu estudo bíblico, Mas além desses, eu imagino que outros também estejam aí online, Então vamos mandar o nosso abraço aí para quem está na companhia. Muito bem, um abraço especial para o Narciso Bonato e a Deise, um abraço, boa noite. Também a Jerusa Vontroba Petriche, boa noite. A Irani Spiring, boa noite, um abraço também. A Luciene Shimizu, boa noite, um abraço, seja bem-vinda. Também o presidente da congregação, o Elson Aidan, boa noite, bem-vindo. Também o Valdemar Discher, boa noite. Dona Elga Larsen, eu imagino lá que o pessoal, todo mundo está na companhia, O seu Lotário, Daniel, talvez o Dudu também, muito bem. Também a Elisângela, dos Santos, boa noite. O Jefferson deve estar lá e o Vinícius também, O Henrique Keiber, a esposa e também o pequeno Henrique, Pedro Henrique. Também o seu Edmundo Petriche, seja bem-vindo. Também eu imagino que junto com o seu Edmundo também está lá a dona Lilian. Também Elzira Otto, boa noite. Também a Marlene Miller, boa noite, minha mãe lá do Rio Grande do Sul. Jenny Chornak, seja bem-vinda, boa noite. Também a Neuza Wingert, boa noite. A Lubim Cordeiro, aqui do Paraná, de Ponta Grossa. Muito bem. A Neuza é lá de Três Coroas, muito bem, Neuza, seja bem-vinda. Também o José Adriano Streloff de Castro, boa noite. Lá da congregação Castelo Forte, Canoas. Eu fiz meu pré-estágio lá, foi, acho que se eu não me engano, em 2002, quando o pastor lá era o pastor Egon Koperek,
foi o meu orientador. E tinha mais um outro pastor, o pastor já é falecido, que agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Tá? Também a Rose Martins, boa noite, seja bem-vinda, lá de Caraguatatuba. Já acertei o nome, viu? Muito bem. Também a Adelina Holanda, boa noite. Carmen Lúcia, nossa tesoureira distrital, seja bem-vinda, boa noite. Também a Ari Krieger, boa noite. Alfredo Otto, boa noite. Nara Jäger, aqui da congregação também. O Alubim Cordeiro, lá da congregação Santa Cruz, Ponta Grossa, Isto. Também a Valesca Kremer, boa noite, família Kremer lá, os Milton e toda a família reunida, boa noite, muito bem. Também o seu Reinaldo e Dona Lourdes Oswald, aqui da congregação também, sejam bem-vindos, um abraço, boa noite. Também quem mais? A Flaviana dos Passos, boa noite. Margarida de Verck, aqui também da congregação. A Esther, Esther Schaffer, a Adriana Tosti, muito bem, boa noite. A Luciane Petrich, uma turma aí bem legal, Que bom ter vocês em nossa companhia. Se desejar, compartilhe com seus amigos, coloque lá o seu boa noite. Se você tiver alguma pergunta, por favor, escreva lá nos comentários e a gente procura responder, tá bom? Muito bem, então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Com o tema bem interessante, com essa pergunta: todo arrependimento agrada a Deus? Sim ou não? Será que há um arrependimento que Deus não se agrada? A ideia é nós refletirmos um pouquinho sobre essa temática nesta noite. Mas antes de seguirmos com o estudo, o nosso hábito é sempre termos um momento de oração, pedindo que Deus abençoe esse momento. E depois vamos cantar 2 hinos. Muito bem, se você puder, baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Nos achegamos à tua presença humildemente e também arrependidos para pedir o teu perdão, pois reconhecemos que em nossa vida pecamos constantemente. Por isso, ó Deus, por cremos em Cristo, aquele que na cruz por nós morreu, te pedimos que alegre o nosso coração com a paz e o conforto que vem do teu perdão. Nada temos a oferecer, mas o Senhor em Cristo, e a fé nos faz ver dessa forma, nos oferece perdão, reconciliação e salvação. Obrigado a Deus por este grande amor que tens por nós. Também te louvamos porque podemos constantemente abrir a tua palavra e estudá-la. Abençoe nessa noite este estudo a todos que nos acompanham, aqueles que vão acompanhar mais tarde também. Que o teu Espírito Santo abra corações e ouvidos para que haja entendimento, compreensão, para que haja paz e consolo. Isso, ó Deus, colocamos tudo em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, como prometido, vamos cantar 2 hinos. Um deles, inclusive, ligado à nossa temática de hoje, que é um hino de confissão. O primeiro hino, Te Confesso a Deus, está no Louvai ao Senhor, se você tiver em casa o Louvai, hino 124. E depois vamos cantar um outro hino, Se Eu Posso Cantar Esta Linda Canção. Muito bem, então vamos lá. Primeiro hino, Te Confesso, ó Deus. Ou melhor, se eu posso cantar, a Ana já me ajudou aqui, se eu posso cantar, E até sorrir. Vamos lá, primeiro hino. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso, ó Deus, que sou pecador, que não mereço a tua graça. Te confesso,
busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras, ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Muito bem. Esse é o primeiro hino, Te Confesso a Deus, e agora convido a cantarmos um segundo hino. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso, porque tenho a salvação. Estamos vivendo esse contexto tão conturbado, com aflições ligadas ao coronavírus e tantas outras aflições, tantas outras preocupações. Mas em meio a tudo isso temos a fé em Cristo e aí podemos seguir em frente porque sabemos que não estamos sozinhos. Vamos cantar? Se eu posso cantar esta canção e até sorrir. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele que me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Muito bem. Espero que você tenha cantado junto, esse belo hino também. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. A fé nos faz ter essa certeza de que nós somos perdoados em Cristo. E aí vem a nossa pergunta de hoje. Será que todo arrependimento agrada a Deus? Vamos lá, vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Antes disso, vamos dar mais uma olhadinha aí, mandando um abraço para quem nos acompanha nesta noite, nesse estudo de hoje. Também a Irani Spering, a dona Vanir Neumann, seja bem-vinda, boa noite. Dona Erika Vazen, muito bem, lá de Foz do Iguaçu, dona Erika Vrazi, Também a minha prima, Giovanni Lang, lá de Cerro Branco, muito bem, sejam bem-vindos. Também
a Deise Grabin. Muito bem, boa noite, de São Miguel. Muito bem. Quem mais? Também a Adriana Stefan, né, está conosco. Também a Silvina Priber, né, boa noite. Ok, muito bem. Pastor Eldo Bredo, né, seja bem-vindo também. Marta Cipolatti, boa noite. Alice Friedrich, né, boa noite lá de Novo Hamburgo. Muito bem. Que bom ter vocês aí em nossa companhia, né? Lembrei do nome, pastor, que já está na glória, né? Na época lá em Canoas eu fiz o meu pré-estágio, juntamente com o pastor então Egon Koperek, e também na época o pastor Milton Klagenberg. O pastor Milton já está na glória, já está na igreja, nós aqui estamos na triunfante, né? Ele já está na igreja militante na eternidade, aguardando o grande dia da ressurreição. Mas muito bem, vão aí compartilhando, vão colocando seus comentários, e se tiver alguma dúvida, por favor, envie também. Vamos lá. Será que é fácil o arrependimento? O ser humano é muito orgulhoso, né? Ele tem muitas dificuldades de, por vezes, olhar para si mesmo e perceber o quanto é imperfeito, o quanto é falho, o quanto é pecador. E isso não é fácil para ninguém. Reconhecer o erro é muito difícil, né? Nem sempre o erro é reconhecido de uma forma mais natural. A gente vai, por exemplo, ver isso já lá no início. Lembrem que Deus, quando criou Adão e Eva, colocou eles naquele lugar bonito, perfeito. E logo após aquela desobediência, que foi comer do fruto proibido, aqueles dois, Adão e Eva, tiveram uma atitude muito interessante. E essa atitude demonstra o que de fato aconteceu com o ser humano a partir do pecado. Se vocês lembrarem da história lá de Gênesis, vai contar que Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus. É impossível. E Deus lá diz que foi procurar Adão e Eva. O que Deus esperava deles? Arrependimento? Reconhecer que haviam cometido um pecado, um erro? Adão e Eva se esconderam, dando já o indício, né, das consequências do pecado. Não há como se esconder de Deus. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Nós podemos até esconder pecados das pessoas ao nosso redor, mas de Deus não. Não há como esconder de Deus nenhum só pecado. Ele conhece até melhor que nós mesmos, né? E às vezes esse entendimento, né, de que é possível se esconder de Deus, ou que Deus não vai levar em conta alguns pecados, é uma armadilha muito perigosa. Uma falta, né, de uma compreensão mais profunda do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, inclusive leva pessoas a se afastarem da igreja e de Deus. Quantas são as pessoas que hoje não frequentam a igreja porque têm medo do que Deus pode dizer sobre determinados pecados? Ou seja, não há uma compreensão clara do que Deus é capaz de fazer em Jesus. Eu cometi aquele pecado, então Deus não quer saber de mim. E às vezes a própria vergonha, uma consciência pesada, leva muitas pessoas a se afastarem da igreja. Claro, há também dificuldades internas, às vezes de convívio entre irmãos na fé, às vezes convívio até com o pastor. Pessoas acabam se afastando da igreja. Claro que isso não é bom, mas é importante que nós não olhemos com essa ótica tão humana assim. Precisamos dos óculos da fé. E esse óculos da fé nos faz ver as coisas de Deus, o amor de Deus e o perdão de Deus. Nos faz, inclusive, olhar para as pessoas que nos cercam, o nosso próximo, e estender a mão, pedir perdão, dar perdão, e que faz um tremendo bem.
Até no culto final de semana eu comentei, muitas vezes as pessoas ficam 50 anos guardando uma mágoa porque alguém disse uma coisa ou fez alguma coisa. Fica carregando esse peso, não só nas costas, mas no coração. O dia que eu puder eu vou me vingar. Não, não faça isso. Imagine se Deus tivesse esse tipo de atitude, de querer vingar-se por causa dos nossos pecados. A ira de Deus caiu em cima de Cristo. Na cruz, Cristo sofreu tremendamente pelo meu pecado e pelo teu pecado. Esse perdão de Deus que nos é concedido em Cristo deve nos motivar e estimular a estender o perdão e a viver muito melhor. Com certeza, com um coração muito mais leve. É evidente que não é fácil e por isso Deus é quem nos ajuda em todo esse processo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre arrependimento. Quando se fala em arrependimento, é interessante observar que Jesus pregou sobre isso. Hoje existe uma certa ala, vamos chamar assim, um ar de doutrina meio estranho, que diz que não se pode mais falar de pecados. O politicamente correto talvez até vá dizer isso. Não podemos mais falar de pecado. Deus é amor, Deus é só, graça em cima de graça, sem dúvida. Mas sem entendermos a questão do pecado, por vezes vamos ter dificuldades de entender um pouco melhor o que é a graça de Deus, o que é a misericórdia de Deus. Por isso, é importante começar olhando para o fato de que Jesus pregou sobre arrependimento. E aqui eu vou ampliar para você observar o versículo, Mateus 4,17. Logo após o momento em que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde ele foi tentado lá pelo diabo, venceu Satanás, não caiu nas armadilhas dele, e então quando ele volta desse deserto, aí diz assim, dali em diante, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus pregou arrependimento. Mais um versículo bíblico, lá em Lucas 13:3. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Percebam a importância do arrependimento. Como é importante o arrependimento na vida do cristão. Nós temos um outro personagem também muito interessante que é João Batista. João Batista está no deserto pregando. Esse personagem, um tanto quanto exótico do Novo Testamento, aquela ligação de Antigo com o Novo Testamento. João Batista é aquele que prega no deserto, preparando a chegada de Jesus. E o que ele prega? O que ele fala? Também sobre arrependimento. Eles arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Portanto, essa pregação de arrependimento faz parte da Bíblia. Nós vamos encontrar muitos versículos falando sobre isso. Aqui apenas peguei esses dois personagens, Jesus e também João Batista, que no Novo Testamento começaram a falar e a pregar sobre esse arrependimento, porque está próximo o reino dos céus. E lembre do contexto lá de João Batista. Muitas pessoas foram ver João Batista, foram ouvir João Batista. E lá tem um grupo de pessoas que João Batista dá um puxão de orelha. Alguns líderes da igreja foram lá também ver quem era esse que estava no deserto pregando. Como foi que João Batista chamou eles ainda? Ninhada de quê? Ninhada de cobras, de víboras, depende da tradução, Ou seja, eles mostrem que vocês estão de fato arrependidos. É um puxão de orelha que João Batista dá naquele contexto daquelas pessoas que estavam lá indo ouvir o que ele tinha a dizer. Mas então o que é arrependimento? O que é arrependimento?
Antes de fazer essa explicação, talvez é importante fazer uma pequena distinção, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Todo arrependimento agrada a Deus? E a resposta é não. Nem todo arrependimento agrada a Deus. Porque se num coração não existe a fé em Jesus, não há como aquele arrependimento surtir efeito no sentido de perdão. Ou seja, é muito importante que haja fé para que haja perdão. Portanto, o arrependimento ele é causado por Deus. Deus nos leva ao arrependimento. Para nós entendermos melhor, certamente você já ouviu muitas vezes pessoas que cometeram um crime ou fizeram alguma coisa terrível, dando alguma entrevista na televisão. E aí, quando é perguntado, você está arrependido? Qual que é normalmente a resposta? Sim, estou arrependido. Esse arrependimento vale para Deus? Esse arrependimento vale para que haja perdão para aquele pecado? A resposta é: se há fé no coração desse indivíduo, dessa pessoa, e ela crê de fato que Jesus morreu por ela, pagou pelos pecados dela e ela está de fato arrependida, porque a lei de Deus fez isso no coração dela, ok. Mas por vezes é um arrependimento que está mais ligado à questão social. Eu fiz uma coisa que a sociedade não gosta. Nós temos dentro de nós a chamada lei natural. Eu não preciso ser cristão para saber que, por exemplo, roubar é errado. Eu não preciso nem ser cristão para saber disso. Existe uma lei natural dentro de nós. Mas a Escritura vai dizer que se eu cometer tal coisa, isso é pecado. Vamos pegar um outro mandamento. Vamos pegar aí o não fazer fofoca. Talvez esse é um mandamento um pouco mais crítico, né? Ainda mais nesse contexto que a gente vive. 8º mandamento: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Entre outras palavras, não faça fofoca. Então, quando que eu me arrependo de fazer fofoca, quando eu fiz, que de fato vai me dar perdão? Ou seja, quando eu entendo que isso que eu fiz não é só uma coisa que prejudicou alguém, uma pessoa, mas que desagrada a Deus. Quem é que me faz entender que aquilo que eu fiz não agrada a Deus? O próprio Deus, através da sua lei. E agora partimos para esse outro slide aqui, né? Tentando responder então o que é arrependimento. Aqui eu coloquei, deixa eu ampliar um pouquinho para você. Pelo celular fica mais difícil às vezes de ver, né? Quem acompanha pelo celular. Qual que é a forma errada de entender arrependimento? Aqui eu coloquei atrição, mais contrição, mais confissão, mais satisfação. Esse era um contexto que lá no tempo de Lutero, por exemplo, se vivia. Não que somente naquele tempo, mas naquele tempo isso estava bem evidente e que levou o próprio reformador a fazer aquele movimento, retornando às Escrituras. O que é a atrição? A atrição é ter medo de uma condenação. Uma atrição, medo de um juízo. Contrição, aqui entra praticamente a mesma palavra, poderíamos colocar arrependimento. Qual que é o terceiro passo? Confissão. Eu preciso confessar. E o quarto passo, eu preciso satisfazer esses meus pecados. Ou melhor dizendo, preciso fazer algo para ter perdão dos meus pecados. Essa era a forma e que lá do tempo de Lutero, e que muitos também ainda hoje usam. Eu posso ser condenado, então eu estou arrependido. Eu confesso, eu coloco lá num papel todos estes meus pecados. Fiz isso. Agora eu tenho que fazer algo para receber o perdão de Deus. Por exemplo, posso então dar aí uma volta de joelhos na quadra, enfim, me locomover de joelhos na quadra. Isso vai então vai diminuir, vai aplacar esses meus pecados. Certo? Errado. Essa é a forma de ver. Errado.
No tempo de Lutero, nessa satisfação aqui também existia a compra de indulgências, né? Onde eu poderia ali, então, comprar um documento e ter perdão dos meus pecados. A pergunta que a gente faz dentro dessa ótica aqui, dentro dessa linha, né? Medo de condenação, arrependimento, confessar todos os meus pecados e então fazer algo para ter perdão. Onde entra Jesus? Onde entra a obra redentora de Jesus? Percebam? Dentro dessa linha e que muitos hoje aplicam, Jesus fica só observando. Jesus não participa desse processo. Jesus não estende a mão para perdão. É eu que mesmo vou precisar fazer alguma coisa para ter perdão. Isso é arrependimento no contexto bíblico? Não. Portanto, vamos olhar agora a forma correta então, né? Qual que é a forma correta? Nós, quando olhamos para a Escritura, nós vamos perceber que existe lei. E aqui nós podemos colocar a palavra de Deus como um todo, que tem lei e evangelho. Mas para entender melhor, vamos colocar lei dentro do contexto dos 10 mandamentos. Então a lei de Deus, ela vai me levar ao arrependimento. Por isso, nós precisamos sempre ouvir e pregar sobre lei. Como eu vou saber que tal coisa é pecado? Ora, a lei de Deus precisa me dizer isso. E percebam, hoje há um contexto do politicamente correto que não pode mais falar em pecado. Ou pior ainda, quando eu decido o que é pecado e o que não é pecado. Ah, não, isso aqui antigamente era pecado, mas hoje não. Não, antigamente aquilo era muito pecado. Hoje não, hoje já não é mais tão pecaminoso assim. Tá? Percebam, se eu começar a definir o que é pecado, nós vamos ter muitos problemas. Quem é que tem que definir o que é pecado, errado, que não convém? É Deus. Sempre foi assim e sempre será assim. Por mais que muitos digam o contrário, a palavra de Deus vai continuar mostrando o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Essa lei de Deus pregada vai mostrar o meu erro. Mostrando o meu erro, eu preciso ver a solução. Onde é que está a solução? Eu caminhar de joelhos uma escadaria? Eu carregar um pedaço de madeira durante 50 quilômetros? Não. Eu olho para Cristo. E aí vem a pregação do Evangelho, onde há perdão. E quando essa fé, então, se apega em Cristo, justamente há perdão. A fé precisa se apegar a Cristo. A partir disso, o perdão surge, consola, conforta, anima, enfim. Percebam essa grande diferença nesse segundo ponto, e que aqui nós consideramos então de forma correta. Jesus está agindo do começo ao fim. Jesus está presente e com os olhos da fé nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para o ato redentor na cruz do Calvário. O sofrimento de Jesus não foi em vão, mas foi pelo meu pecado, pelos meus pecados e pelo teu pecado. A fé nos faz agarrar a esse consolo. Somente a fé em Cristo, no objeto certo, na pessoa e na obra de Jesus. E a partir disso nós temos consolo. Percebam, não é através de um ato meu que eu vou receber perdão, mas é crer no ato, na obra de Jesus na cruz. Ah, fiz uma coisa errada, agora eu tenho que fazer outra para compensar isso. Não, perante Deus não é esse tipo de arrependimento. Percebam a diferença? Aquele que dá entrevista na televisão, estou arrependido. Pode ser que esse arrependimento é só uma preocupação social. O meu pai e minha mãe vão ficar chateados, o meu amigo vai ficar chateado, ou seja, o que eu fiz trouxe sofrimento para as pessoas. Quando a gente fala de arrependimento que agrada a Deus, é Deus que nos faz entender tudo isso e lembrar que o que eu fiz não agrada a Ele. Fiz fofoca, machuquei pessoas, ok, mas isso desagrada a Deus. O 8º mandamento vai deixar isso claro. Briguei com meu pai e minha mãe, pecado contra o 4º mandamento.
Então agora estou arrependido porque eu chateei meu pai e minha mãe. Também. Mas o arrependimento que agrada a Deus é aquele que eu digo, poxa, o que eu fiz não agrada a Ele. Isso é pregação de lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei serve para nos mostrar que nós precisamos de alguém que resolva o nosso problema. A lei não salva, a lei condena. E a lei vai nos levar a esse arrependimento. E aí, com os olhos da fé, eu olho para o Evangelho. A solução que Deus encaminhou para nós quando o Verbo se fez carne, quando Jesus veio a este mundo para justamente nos ajudar nesse grave problema. Todos nós pecamos. Eu e você pecamos todos os dias. Mesmo com a fé que habita em nosso coração, continuamos ainda imperfeitos. Queremos fazer certo, Paulo sempre diz isso, né? Nós lembramos isso em muitos cultos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Lembra da liturgia 1 do Inário? Quem é luterano e tem uma ligação maior com as liturgias tradicionais, tem a liturgia 1 lá que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos consolar, nos animar, nos fortalecer. Ou seja, o pecado continua caminhando conosco. Nós vamos deixar de ser pecador só na eternidade. Mas enquanto que aqui estamos caminhando, aguardando a volta de Jesus, ou mesmo a nossa partida para a bem-aventurança eterna, enquanto aqui estamos caminhando, é importante eu reconhecer a minha dependência do perdão de Deus em Jesus. E não achar que outro caminho, não, mas se eu fizer tal coisa, então Deus vai me perdoar. Não vai. Não, mas eu vou praticar uma boa obra aqui, então aí Deus vai me perdoar. Não vai. O perdão de Deus está em Jesus. Mas então eu não preciso ajudar o próximo, não preciso ajudar as pessoas? Isso são os frutos da fé. A partir desse amor que Deus tem conosco, esse amor que habita em nosso coração, esse amor que nos faz olhar para Jesus, esse amor de Deus nos leva a também amar o próximo. E até aqui está o resumo dos mandamentos que Jesus fez: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amamos porque Deus nos ama. E como é bom saber que Deus quer nos perdoar. Então não precisa fugir de Deus. Não precisa se esconder de Deus. Não, eu cometi um pecado muito grave. Deus não vai me perdoar. Jesus morreu por este pecado na cruz. Ele sofreu na cruz por causa desse pecado. A fé nos consola nesse sentido. E que bom! Por isso, muitas pessoas acabam, por ter uma consciência pesada, se afastando da igreja, se afastando de Deus. E normalmente é porque a pessoa não consegue compreender que Deus, sim, não gosta do pecado, mas Ele ama aquele pecador arrependido. Ele ama aquele que diz: poxa, eu pequei, preciso de Cristo, preciso da obra de Jesus. Lembre do bom samaritano, aliás, do filho pródigo, uma história muito conhecida. Como foi que aquele jovem lá, quase comendo a comida dos porcos, começou a pensar o que ele iria dizer quando voltaria para os braços do Pai? Pequei contra o Senhor, aliás, pequei contra o Pai, e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. E quando o filho volta, como é que o pai o recebe? Nós sabemos a história. O pai recebe de braços abertos, faz uma grande festa. E esse pai é Deus. Deus é quem nos recebe em Jesus Cristo. Nos perdoa e, como diz lá, faz uma grande festa. Porque aquele que estava morto agora está vivo, ou seja, aquele que não cria em mim, ou que estava longe de mim, agora está perto, está próximo. Eu posso agora cuidar novamente desse filho. Assim como a galinha cuida de seus pintinhos, assim Deus cuida de nós e nos protege de tantos ataques ligados à nossa vida física e, claro, também espiritual.
Muito bem, foi enviada uma pergunta, né? Uma pergunta bem interessante, né? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Depois mais eu já respondo essa pergunta. Essa é uma pergunta bem interessante. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Esse é o pecado, segundo o próprio Jesus diz, que não tem perdão. Os demais pecados têm perdão. Matar, roubar, caluniar, brigar com o pai e com a mãe, usar o nome de Deus em vão, não ir no culto domingo de manhã. Agora a gente não pode até, né, por causa da pandemia, em muitos momentos, em muitos locais. Tudo isso Deus perdoa. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. O que isso quer dizer? Não perca, daqui a pouco eu já respondo. Tá? Muito bem, na sequência, vamos aqui só voltar, só para a gente então finalizar esse pensamento. Qual que é o que é arrependimento? Arrependimento é aquela contrição, aquela dor, aquela tristeza que Deus causa em nosso coração com a sua lei, dizendo, olha, eu espero isso de você. E a lei vai me dizer que, poxa, aqui eu pequei, ali eu errei. Lembra lá quando Pedro pregou, logo após o Pentecostes, que nós vamos lembrar agora domingo. Lá diz, né, Pedro prega e tal, diz assim, e compungiu-se-lhes o coração, causou dor, tristeza, contrição no coração. Então ali houve arrependimento, porque Pedro pregou a lei, e foi lei na canela mesmo. E eles se arrependeram. E digam, agora vocês vão ter o perdão, vocês vão ser batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, a lei causou isso. E aí com o Evangelho, com a Boa Nova, ali nós temos a solução do problema do pecado. Então, arrependimento é causado por Deus e pelo Evangelho somos levados a olhar para Jesus. A fé nos faz olhar para a obra dele no alto da cruz. Muito bem, seguindo então aqui, lembra da historinha de Davi? Davi foi perdoado. Uma história muito interessante. Davi pecou com Betseba, lá quando ele comete adultério com aquela mulher que era casada com Urias, que inclusive era um soldado do próprio Davi. E ele então comete adultério, faz um pecado ali que até ele tenta esconder. Lembra que eu falei de esconder pecados? Ele vai lá, chama Urias de volta, que ele está na guerra, fica aí uma noite com a sua esposa, tal, mata a saudade. Achou que a estratégia era muito boa. Só que Urias era fiel, ele disse, não, os meus guardas, os meus soldados lá estão todos na luta, eu não vou nem para casa, isso seria injusto. E fica lá no próprio palácio. No outro dia, então, como Davi não conseguiu resolver o problema, manda uma carta para o chefe dele lá na guerra, dizendo, olha, coloca Urias na frente de batalha. Mais um pecado. Cometeu homicídio. Pediu que o Urias fosse colocado na frente de batalha porque seria morto. Percebam? Adultério, mentira e homicídio. Pecou gravemente. Aí achou que estava tudo resolvido, trouxe a mulher, a viúva para casa, trouxe a Betseba para casa, cuidou dela, tudo resolvido. Até que um dia aparece o pastor Natã. O Natã vai lá bater um papo com eles. Estamos com um problema. Acho que você conhece a história, mas resumindo ela, temos aqui alguém que tem muitas propriedades e um outro vizinho que recebeu, aliás, esse recebeu uma visita, esse rei recebeu uma visita e em vez de pegar algum animal do seu rebanho, pegou a única cordeirinha que comia na mesa deste homem. O que vamos fazer com ele? E o que o Davi diz? Esse homem tem que ser morto. E o Natã diz, esse homem é você. Ou seja, o Natã desvenda, coloca à tona, coloca no limpo todo o pecado de Davi. E o que acontece? Davi diz, pequei. Ali o Natã pregou lei, mostrou o pecado dele. E o que o Davi fez? Confessou o pecado, pequei contra Deus. E o que o Natã diz? Deus também te perdoou. Pecado, perdão. É claro que nós precisamos, como cristãos, lutar contra o pecado. Isso não nos dá carta branca para pecarmos do jeito que quisermos. Não, porque a fé cristã nos leva a querer viver corretamente.
nos leva a querer obedecer sempre os mandamentos. Mas precisamos ter consciência de que não vamos conseguir, de modo pleno, perfeito e completo, obedecer esses mandamentos. Por isso, arrependimento e perdão são tão importantes na vida do cristão. Seguindo, outro exemplo clássico, Pedro e Judas. Lembra, os dois caminhavam com Jesus. Pedro, inclusive, disse que iria morrer por ele. Quando Jesus diz, olha, vou ser morto, que Pedro diz, não, que é isso? Nós vamos morrer pelo Senhor. Eu morro pelo Senhor. Ele diz, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me... Aliás, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, pecado. O que Judas fez? Traiu Jesus. O pecado de Judas é maior? Não, tudo é pecado. Não existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado. Os dois pecaram. Mas houve uma diferença muito grande na sequência. Como é que Judas resolveu o seu problema? Tentou resolver do seu jeito. Cometeu suicídio, algo terrível. A solução que ele foi dar para o problema dele era uma solução errada. O que fez Pedro? Foi e chorou amargamente. E Deus o perdoou. Percebam, os dois estavam no mesmo problema. Os dois pecaram. O Judas foi resolver do seu jeito, de forma errada. Pedro chorou e olhou para a graça de Deus e assim foi perdoado. Um exemplo muito bom também dos dois. Portanto, gente, estamos no nosso horário. Como é bom poder olhar para a cruz de Cristo. Aqui até eu separei um versículo muito conhecido e muito consolador. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ou os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, a mensagem da obra de Jesus na cruz, tudo o que ele fez por nós, para o mundo aí fora, não faz sentido. São indiferentes quanto a isso. Até um Jesus histórico pode até ser aceito, mas um Jesus salvador, redentor, isso o mundo não vai conseguir entender. Somente é compreendido e crido por meio da fé. Nós então olhamos com os olhos da fé e dizemos, poxa, na cruz Jesus morreu por mim, uma obra em meu favor, tomou o meu lugar na cruz. Por isso no culto é tão importante o momento da confissão e absolvição. Também no catecismo chamamos de ofício das chaves, quando somos lembrados que somos pecadores. Mas também somos lembrados que Jesus morreu por nós. Jesus pagou por esses nossos pecados e agora humildemente confessamos a Ele, a Deus, os nossos pecados. Aí fazemos uma oração pedindo perdão de Deus e depois o pastor se volta para a congregação e normalmente diz, que se você crê em Jesus, reconhece que é pecador, quer a ajuda de Deus para viver corretamente, viver essa vida cristã, o pastor diz, vá em paz, os teus pecados estão perdoados. É um anúncio consolador, que a gente tem que estar atento naquele momento do culto. Todo culto a gente tem que estar atento, evidentemente. Mas nesse momento não dá para se distrair, porque ali eu estou ouvindo a mensagem de perdão. Vai em paz, os teus pecados foram lavados, perdoados, foram pagos na cruz por Jesus. Isso nos consola, porque diário e constantemente, como eu disse antes, nós pecamos. Não queremos muitas vezes, mas pecamos com as pessoas que nos cercam, nossos amigos, nossa família, com os irmãos da fé, da igreja, da congregação. Somos diferentes uns dos outros e por vezes isso nos atrapalha. E somos imperfeitos, não podemos esquecer disso. Portanto, não são só os outros que me chateiam ou dizem coisas que eu não gosto ou fazem coisas que eu não gosto. Eu também faço. Eu também digo coisas e faço coisas que não deveria. Justo seria Deus nos condenar por nossos pecados, mas em seu amor Ele enviou Jesus para nos perdoar, nos socorrer, estender a mão e nos levantar, para seguirmos em frente, aguardando o grande dia do juízo final, aguardando o grande dia da ressurreição, quando tudo será pleno, perfeito e maravilhoso.
E antes de terminarmos, temos que responder a pergunta que foi enviada, né? E que bom, agradeço. Eu não tenho aqui notado quem foi que enviou a pergunta, mas muito obrigado pela pergunta e vou tentar ser bem sucinto na resposta. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo, já que esse pecado não tem perdão? Os demais pecados têm perdão. Evidente que nós poderíamos aqui falar bastante, eu não quero dar uma resposta muito filosófica ou teológica, né? Apenas uma resposta de uma linguagem bem simples para nós compreendermos. Porque esse tema aí rende livros e mais livros, né? E é uma discussão muito grande dentro da igreja. Mas o pecado contra o Espírito Santo é eu morrer sem a fé. É eu rejeitar a graça de Deus, é eu rejeitar o amor de Deus e com isso morrer dessa forma. Portanto, eu pertencia à igreja. Vamos usar um exemplo. Eu era da igreja, fui batizado, confirmado, enfim, cria em Jesus como meu Salvador, mas em dado momento eu me afastei, me desviei, caí em tentações e me afastei de Deus, da igreja e perdi a fé. E agora, esse evangelho chega até mim novamente, alguém fala para mim, volte para a igreja, vamos para o culto, vamos na Santa Ceia. E eu digo, não, isso para mim não faz sentido, não creio mais. E agora eu morro nessa falta de fé. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, morrer sem a fé. Ou quando Jesus voltar e eu não estiver na fé. Porque, como vamos ouvir domingo, não perca no final de semana os cultos sobre Pentecostes, o Espírito Santo é aquele que age em nosso coração. Aliás, quinta-feira que vem o estudo será sobre Pentecostes. Se tiver mais perguntas, mande aí que nós vamos tentar responder. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo é morrer sem fé. É rejeitar a graça de Deus e morrer rejeitando, desprezando a graça do nosso bom Deus. Ok? De uma forma muito resumida, esta é a pergunta. Foi a Adriana, então. Isso. Obrigado, Adriana, pela ótima pergunta. Quinta-feira eu procuro responder ela com um pouco mais de profundidade, tá bom? O nosso horário já está aí no limite, mas agradeço imensamente a sua pergunta e se alguém tiver mais perguntas sobre o Espírito Santo, por favor, mande a sua pergunta e quinta-feira, no nosso estudo aqui, 19 horas, iremos responder, tá bom? Então, o arrependimento verdadeiro, ou melhor dizendo, todo arrependimento agrada a Deus? Não. Arrependimento verdadeiro é aquele que ele causa em nós e que nos leva a ter uma mudança de direção, uma mudança de pensamento, de mentalidade. No grego é metanoia, ou metanoia, né? Uma mudança de direção. Esse é o arrependimento que agrada a Deus, porque é Ele mesmo que causa em nosso coração. Arrependidos, com os olhos da fé, olhamos para Jesus, onde há todo o perdão para a nossa vida. Ok? Muito bem. Temos pedidos de oração? Ok, temos pedidos de oração. Então, a Rose Martins, pede para orar pelo seu sobrinho, o Marcelo. Passa por momentos difíceis, emocionais, e também ela pede para orar por ela, que vai fazer uma cirurgia. Ok, Rose? Ou, desculpa, eu li errado aqui. Vai fazer uma viagem. Legal, Rose, né? Que Deus te abençoe nessa viagem aí, que tudo corra bem, né? Então, orar pelo sobrinho, o Marcelo, e também orar, então, pela viagem que ela vai fazer. Que Deus acompanhe você, né? Muito bem, então convido a fazermos uma oração, falarmos com Deus neste momento. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te somos imensamente gratos porque a Tua palavra, os mandamentos, a Tua lei, nos mostra o quanto nós somos imperfeitos. Porém, por vezes queremos esconder essa realidade da nossa vida, queremos ignorar nossos pecados, mas a Tua lei os traz à tona e mostra quanto nós merecemos a condenação. Mas ao mesmo tempo a Tua palavra nos traz o consolo e a paz verdadeira, porque o perdão para estes pecados nós temos em Jesus. O Verbo que se fez carne habitou entre nós e na cruz morreu por estes nossos pecados. Por isso, ó Deus, te pedimos que traga alento, traga paz ao nosso coração, que de fato possamos sentir alívio, possamos sentir o Teu perdão. Assim como tantos personagens da Bíblia pecaram
e também foram perdoados por ti, assim te pedimos também, ó Deus, perdoe os nossos pecados por amor a Cristo e traga sempre ao nosso coração paz, alívio e conforto. Abençoe, ó Deus, a todos que nos acompanham nesse momento. O Senhor conhece o coração destas pessoas e sabe o que lá está. Talvez muitos corações contritos, muitas pessoas arrependidas, muitas pessoas com a consciência pesada por terem cometido algo que não te agrada. Ó Deus, leve paz a estes corações, que o teu doce evangelho traga alívio a essas pessoas e que elas olhem justamente não para si mesmas, mas para Cristo, o teu Filho, o nosso Salvador. Senhor Deus, também te pedimos em favor da Rose Martins, oramos pelo sobrinho Marcelo, que passa por momentos difíceis no campo das emoções. Ó Deus, cuide dele, abençoe toda a família, para que também olhem para ti neste momento de aflição como um Deus presente e misericordioso. Também a Rose Martins irá fazer uma viagem. Abençoe a ela, conduza ela, proteja ela, para que possa ir e vir guiado por tua mão poderosa. Senhor Deus, tudo isso nós te pedimos e colocamos em tuas mãos, te agradecendo porque o teu Espírito Santo colocou em nosso coração a fé verdadeira. Te pedimos que no próximo estudo, bem como no final de semana, possamos refletir sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas, quando lembramos o dia de Pentecostes, que a fé presente teu de fato cresça e se fortaleça cada vez mais. Tudo isso, ó Deus, nós entregamos em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, gente. Agradeço imensamente mais uma vez a participação de todos vocês. Depois eu vou olhar os comentários. Se você não colocou o seu comentário, coloque lá o seu comentário, a sua pergunta, enfim, a família que está ali ouvindo, participando, o local, a cidade que você está, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha em quem nos acompanha nesse momento. Vamos lá. Também temos a Ingrid Guimarães, a dona Emília Miller. Boa noite, dona Emília. Também a família da Rose, a gente mencionou que fazem parte do grupo lá, né? Muito bom tê-los aqui. Também a Sônia Silvia, também a Lori Hirt, boa noite. A Maria Babilon, boa noite. Também o Leandro Vols, seja bem-vindo. Erta Piam, lá de Canoas, um abraço também. Também a Dirce Bauer, aqui de Curitiba, seja bem-vinda. Muito bem, quem mais aí nos acompanha? Seu Arno Albrecht, muito bem, seja bem-vindo. É amigo aí da Rose. Um grande abraço, Arno, que Deus te abençoe também. Muito bem. Nós temos aqui, a Ângela me deu um recadinho para tirar essa imagem, que aí não atrapalha tanto. Assim, muito bem. Então, um abraço, estava dizendo aí para o Arno Albrecht, lá do Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Também o Lúcio Moraes, também o pastor Eldo e a dona Delci. Um abração para vocês aí também. Aliás, o pastor Eldo prometeu que nos próximos dias aí ele vai nos dirigir mais um estudo, fazer uma dupla, né, pastor? Uma dupla de 2? Muito bem. Quem mais nos acompanha? A Arcelina Miller, também o José Stroff, que a gente já também mencionou, Sejam todos bem-vindos. Os pastores que nos acompanham aí também, um abraço muito especial. A colegas aqui do distrito também, que Deus abençoe a todos. A Jaci Ruppel também, seja bem-vinda. Muito bem, não vou conseguir ler o nome de todos, mas espero que, desejo que todos se sintam abraçados. Também a Rosalina Vescovi, acho que é assim, ela de Concórdia, Santa Catarina. Muito bem. Também a Claudineia Albach, boa noite, seja bem-vinda. Também a Neuza Matos Engen, boa noite, um abraço aí para a família, todo mundo, imagino eu, que está acompanhando. Também a Luzia Galbo, muito bem, seja bem-vinda.
Ok, gente, né? Que bom ter todos vocês aí. Também a Noeli Albrecht, também a Lenira Ros. Boa noite, Lenira. Um abraço aí para a senhora também. Muito bem. Quem mais aqui? Lothar Beskoff. Muito bem. Ok, gente, que bom ter vocês aí. Mais uma vez, convido a você, se quiser, compartilhe com seus amigos esse nosso estudo de hoje. Desejo a todos vocês uma ótima semana, que Deus abençoe e guarde a todos, que Deus acompanhe a cada um, e aquilo que pese em teu coração, se você tem alguma coisa que está no seu coração, algum pecado que a consciência acusa, confesse a Deus e tenha certeza de que Jesus morreu, pagou na cruz por esses teus pecados. Viva com coração leve, viva com coração tranquilo e também peça ajuda ao Espírito Santo para que você viva uma vida de acordo com a vontade dele, seguindo esses conselhos tão maravilhosos e tão importantes que Deus nos deixou em sua palavra. Ok? Tenham todos uma boa noite. Convido a todos na quinta-feira, já tem o tema, né? Espírito Santo, e já tem uma pergunta para nós elaborarmos um pouco mais, pecado contra o Espírito Santo. Tá bom? Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe e guarde a todos. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus.